aí, pessoal? Bom, vamos lá então, iniciando aqui, tá? Um nosso tópico gramatical, que é a parte de fonologia, tá? Que você deve encontrar de vez em quando aí em alguns materiais, ao invés do nome fonologia, você pode daqui a pouco encontrar fonética. Na teoria, elas estão relacionadas, evidentemente, tá? Mas na teoria nós vamos estudar a fonologia, tá? E não a fonética. A fonética seria um negócio um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo. Mas enfim, tá? Vamos focar aqui no estudo da fonologia. Vamos pegar alguns conceitos teóricos e aí eu vou te mostrando na prática onde, né, em que parte isso aqui vai ser importante para você, para o seu concurso, numa questão de concurso, como é que eles poderiam abordar esse assunto, porque é muito importante isso para a gente. Já falamos isso em outros vídeos também. Não adianta a gente focar tão somente na teoria, você tem que também ver a parte prática, como que eles questionam isso aqui, como que aparece nas mais diversas aí bancas de concurso público, como é que eles questionam. E aí, claro, dependendo da banca, tem bancas que cobram isso aqui sempre, tem bancas que cobram de vez em quando, então você tem que saber, né, de novo, se familiarizar bem como que cada banca acaba cobrando isso aqui. Então vamos lá, o que é a fonologia, pessoal? É um conceito aqui para vocês, né? Fonologia estuda os fonemas da língua nas diversas combinações, tá? Isso aqui é um campo da linguística, né? Olha que coisa linda, né? Então ele estuda os fonemas da língua nas suas diversas combinações. Primeira coisa, gente, nós precisamos entender o que é fonema, né? Vamos deixar de uma maneira bem objetiva, tá? Daqui a pouco eu não sei se você, Dani, eu quero fazer um concurso para ser professor de língua portuguesa. Bom, aí você vai ter que trabalhar com esses conceitos e muito além disso, né? Mas daqui a pouco, Dani, eu vou fazer um concurso que não tem nada a ver com professor, mas que vai cair isso aqui. Tá, então você tem que lembrar de uma coisa objetiva. O que é a fonologia? Estudo dos sons. É basicamente isso, tá? E quando a gente fala em fonema, já decore isso aqui. Fonema é igual a som. Som. Tá? Uma questão que aparecia muito em prova, na verdade, assim, ó, eu vou colocar aparecia barra aparece, porque algumas bancas ainda cobram isso, mas ela já foi muito mais cobrada, tá? Dessa forma. Hoje em dia, eles já pegam outros aspectos relacionados à fonologia, outros aspectos fonológicos. Mas antigamente, eles gostavam muito daquela questão de contagem. Número de letras e número de fonemas. Número de letras e número de fonemas. A palavra tal tem um número de letras maior que o número de fonemas. E a palavra tal tem um número de fonemas, um número de letras menor que o número de fonemas. E assim a gente ia, tá? Então, a primeira distinção, que é bem importante, depois a gente vai fazer também, não te preocupa, tá? Depois vamos anotar isso. Mas é justamente o que é letra e o que é fonema. Falou em fonema, fonema é som. Som, lembra disso. E a letra nada mais será do que a representação gráfica desse som, tá? Mas enfim, então, ó, fonologia ela vai estudar, gente, os fonemas da língua nas diversas combinações. Dani, como assim nas diversas combinações? Vamos lá, deixa eu passar aqui, só um minutinho. Ó, vamos pegar aqui, tá? Um exemplo, ó, quando eu pego aqui, ó, meu, né, caro quebrou. E aí aqui a gente já faz uma brincadeirinha, justamente, tá? Claro que não é caro, né? É carro. Aí tu vai dizer assim, ó, ô Dani, então, se eu colocar um R só aqui, eu tenho um sentido, né? Meu caro quebrou. Pois é, tá falando de alguma coisa cara, fica ali estranha, né? Agora, quando eu coloco o outro Rzinho aqui, ó, tá? Já vai mudar tudo, porque vai mudar o som, vai mudar o sentido, vai mudar o significado. Então perceba, olha só, tá? Que esse erro intencional, claro, tá? Que a gente colocou intencionalmente para a gente fazer essa brincadeirinha, é para mostrar para você que a combinação de sons de determinadas, quando eles fazem esses arranjos sonoros, eles vão mudar o sentido das coisas. Se eu pegar um B, colocar um O, um L e um O, eu vou ter a palavra bolo, se eu fizer a junção de todos esses elementos. Agora, se eu trocar esse Ozinho final, esse sonzinho O lá no finalzinho por um A, eu vou ter um B, um O, um L e um A. Olha só, aí eu vou formar bola. Se eu tenho um sonzinho aqui, ó, um Rzinho, vai ser o som do r, e aí é caro. Agora, se eu quero o som de opa, esse som ele já é representado de outra forma graficamente, que é a partir de dois R's. Então,
quando a gente fala em fonologia, a gente está falando dessas combinações de elementos sonoros que vão trazer justamente, né, a formação ali, a significação de determinados símbolos que nós chamamos, né, de palavras. Então, quando a gente fala em fonema, a gente está falando de uma unidade mínima distintiva das palavras. Isso que é fonema. Olha que bonito, tá? E o senhor não está sendo irônico aqui, porque eu acho realmente bonito. O que é um fonema? É a unidade mínima sonora distintiva das palavras. É só você ver aqui, né? R é caro, R é carro. Unidade mínima sonora distintiva das palavras. Tranquilo? Então a fonologia estuda isso aqui. Só que como o fonema é uma representação sonora, é esse r, é o r, é o b, é o k, a gente tem que, de uma certa maneira, representar isso ortograficamente. E aí que entra a questão da letra. A letra nada mais é do que uma representação gráfica disso que a gente falou antes, do sonzinho, do fonema, tá? Essa aqui é a grande diferença. E aí, pessoal, quando a gente fala em fonologia, a gente fala muito disso aqui, ó, tá? Da descrição ou da transcrição fonológica das palavras. Você já deve ter se deparado com isso aqui. Se você ainda não se deparou, eu faço o convite para que você se depare. Pegue um dicionário, mas assim, ó, vamos lá, até pode ser um dicionário online também, que hoje em dia facilita muito a nossa vida, tá? Mas como eu sou clássico, eu pegaria um dicionário aquele de papel para a gente folhear. Você vai perceber que as palavras, quando tu pega uma palavrinha ali, vai aparecer para você a definição daquela palavra. Alguns dicionários trazem sinônimos, antônimos, etc. Tá? E é muito comum, a maioria, né, pelo menos ele deveria trazer, né, esse dicionário, ele traz aquilo que a gente chama de transcrição fonológica, tá? Que é a representatividade a representação, desculpa, dos fonemas. Então, o fonema que representa esse sonzinho de K é um Kzinho, ó, é esse cara aqui, tá? O que representa o sonzinho do A aqui, ó, é esse Azinho minúsculo, tá? O R, toma cuidado, porque esse carinha aqui, ó, o Rzinho minúsculo, deixa eu fazer melhor aqui, ó, esse carinha, o Rzinho minúsculo, é a transcrição fonológica do rarará, tipo de uma palavra como arara. Se eu fizesse uma transcrição fonológica de arara, ó, o sonzinho do rarará é esse Rzinho minúsculo, lá na tabelinha de transcrição fonológica, tá? O Rzinho maiúsculo representa o som do r, que é o som que a gente tem nos dois R's, como na palavra carro. Tá? Então, percebe que até na transcrição fonológica, o símbolo que representaria o som é diferente, né? Tá? Então, esse Rzinho aqui é o Rzinho maiúsculo, é o som do r, e esse Uzinho aqui, de fato, é o sonzinho, né, do U ali, ou do O, né? Tá? Então, tome cuidado, tá? A gente percebe, né? Na transcrição fonológica, por que sai esse Uzinho aqui e não um O? Porque o O é o sonzinho do O fechado, né? Tá? E percebe que no dia a dia a gente fala carro, né? Então, muitos trazem essa transcrição fonológica, tá? Ah, mas, ô Dani, eu poderia colocar um ozinho aqui também? Poderia, tá? Carro, né? Isso aqui é uma briga que a gente vai deixar aí pros linguistas, que é o pessoal que trabalha muito mais com essa parte, porque isso aqui é muito mais relacionado à linguística do que qualquer outra coisa, mas enfim, tá, gente? Então, assim, ó, a gente deixa para eles discutirem, tá? Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é principalmente esse sonzinho do r, que é na transcrição fonológica com Rzinho maiúsculo. Dani, me desculpa, a gente está recém começando a aula de fonologia, mas tu está me assustando. Tu está querendo me dizer que eu vou ter que decorar uma tabela para trazer justamente as transcrições fonológicas das palavras. Não te assusta, não te preocupa. Eu só estou mostrando isso aqui para você que você tenha um entendimento um pouquinho maior nesse momento do que é a fonologia. Mas não te preocupa que isso aqui não vai... vamos lá, né? Na teoria, não sei, vai que cai um dia, não quero me comprometer, mas na teoria eles não vão cobrar isso de vocês, tá? Só se for uma banca muito específica do nada, de novo, eu vou fazer uma prova para professores de língua portuguesa, cara, aí pode cair, tá? Mas do contrário, não te preocupa que não é assim que normalmente aparece, tá? Normalmente aparece ali contagem, né, a questão dos encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafo, dífono, é isso que aparece, tá? Que nós vamos ver na sequência. Então, vamos lá, olha só, seguindo aqui, pessoal, espera aí, só um minutinho.
Aí, olha só. Então, aqui, perceba, eu já falei isso aqui para você, mas está aqui escrito bonitinho no seu material. Ó, o fonema é a menor unidade fônica distintiva da palavra. Ou seja, é através de um fonema que podemos modificar uma palavra inteira. Falei disso para você ali, exemplifiquei ali, mas vamos lá. Olha só. Bala, tá? Bala. Se eu mudar o sonzinho do A, tá? E nos dois sonzinhos do Azinho aqui e colocar bolo, ó, bolo, bolo, mudou o sentido da palavra. Ou seja, um sonzinho, unidade mínima sonora ou fônica, distintiva das palavras, muda toda a palavra. Ó, vala, percebe que agora a gente não tem o b, não é bala, é vala, ó, já mudou. Agora é cala, agora é mala, sala, né? E assim vai, tá? Depois vila, né? Cola, mula, cela. Percebam, pessoal, tá? O que é fonema? Unidade mínima distintiva das palavras. A grosso modo, fonema é som. E letra é a representação gráfica daquele sonzinho. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Então, olha só, gente, tá? Falamos ali antes, então, né, bem por cima, a diferença de fonema e letra. Fonema é som, e letra é a representação gráfica. É a representação gráfica daquele som, tá, gente? Muito bem, então eu pego assim, ó, vamos lá, a palavra sofá. Quantas letras tem sofá? Sofá tem 4 letrinhas, né? Tá aqui, ó, 4 letrinhas. Isso aqui é uma coisa que na hora da prova, se aparecer para você, eu já te digo assim, ó, letra, o número de letras, a contagem de letras não tem pegadinha. Não tem pegadinha. A pegadinha pode estar no número de fonemas. Letra, pessoal, é só contar devagarinho. Coloca um pinguinho aqui em cada uma, vai bem devagar. E é simples assim, tá? Então não pode errar a contagem de letras. De fonema, de repente o cara pode se perder, tá? Não vai ser o nosso caso, né? Vai ser o caso aí dos nossos concorrentes. A gente não vai se perder, mas letra não pode. Por favor, isso não, tá? Então, olha só, vamos lá. Sofá, 4 letrinhas, né? E quantos fonemas tem em sofá? De fato, tem 4 fonemas também. Dani, como é que eu sei que tem 4 fonemas? Vamos lá, olha só. Você não se preocupe, porque você não vai fazer isso na hora da prova. A gente vai seguir outros métodos, outras maneiras, mas eu só vou te mostrar para que você tenha um entendimento. Olha só, eu pronuncio o sonzinho do S em sofá? Pronuncio, porque senão seria o quê? Seria ofá. E não é ofá, é sofá, certo? Muito bem. Eu pronuncio o sonzinho do O ali, pronuncio, senão seria o quê? Seria esfá, mas não é esfá, é sofá. Muito bem. Eu pronuncio o sonzinho do F, pronuncio, porque senão seria o quê? Soar, soar, mas não é soar, é sofá. Muito bem. E eu pronuncio o sonzinho do A final, pronuncio sim ou não? Sim, senão seria o quê? Sof, sof, mas não é sof. É o quê? É sofá. Muito bem. Então, olha só. Percebe que eu tenho 4 letras e que eu tenho, de fato, 4 sons. Tá? Então, uma maneira da gente identificar é justamente fazendo isso. Tá, e se eu tirasse aquele Szinho ali, eu teria, né, qual som? Ah, e se eu tirasse o Azinho, eu teria qual som? Tá? Só para que você veja que, de fato, eu tenho 4 sons distintos e eu tenho 4 letras. 4 letras, 4 fonemas, tá? Muito bem, mas Dani, olha só, imagina se eles colocassem a palavra inconstitucionalissimamente, como é que eu ia fazer isso na hora da prova? Claro que tu não vai fazer isso, a gente vai seguir outros caminhos. Eu só estou te mostrando aqui para que você tenha um entendimento. Depois a gente vai ver ali de fato como é que a gente faz uma contagem mais prática e objetiva para a nossa prova, tá? Já a palavra anexo, olha que legal, a palavra anexo tem o mesmo número de letras de sofá, o mesmo número de letras, mas tem um som a mais, são 5 fonemas, porque olha só, a letrinha X aqui, ela forma 2 sons, ela forma o sonzinho de KS, gente, esse sonzinho aqui, só que a gente vai ver na sequência, mas eu já vou adiantar para ti. Nós chamamos isso aqui de dífono. Nossa, meu acento saiu lindo aqui, tá? Mas enfim, tá? É um acento agudo. Ó, dífono, nós chamamos de dífono, que é quando a letrinha X representa 2 sons. O som de x, né? É esse sonzinho, tá?
aqui, de novo, olha que legal, né? Os gramáticos aí, quando eles trabalham isso aqui nas suas obras, eles divergem, tá? Alguns dizem que é o som de CS, outros dizem que é o som de KS, tá? Tanto faz, tá? Eu acho mais interessante KS, tá, gente? Mas enfim, tá? KS ou CS. O importante é que você lembre que, em determinadas palavras, o X terá som de X, né? Que é KS ou CS. E aí, nesse caso, nós temos ali dois sonzinhos. Por isso que a palavra anexo, tá? Tem 4 letras mais 5 fonemas, tá? E às vezes, olha que legal, você viu primeiro então uma palavra com um número de letras igual ao número de fonemas. Depois você viu uma palavra com um número de letras menor que o número de fonemas. Agora, olha na sequência, terra, eu tenho agora 5 letras, tá? Porém, eu tenho 4 fonemas, 4 sons. Por quê, Dani? Porque o RR aqui, ele forma um sonzinho só, que lá na transcrição fonológica a gente usa o símbolo R maiúsculo, tá? Então, aqui, isso nós temos um nome também, depois a gente vai ver na sequência, é o que nós chamamos de dígrafo. O que é o dígrafo, Dani? Dígrafo, pessoal, é quando eu tenho 2 letras que representam tão somente um som. Tu viu que na transcrição fonológica isso aqui era representado a partir de um símbolo só, que é o Rzinho maiúsculo? 2 letras que formam um som, tá? A isso nós damos o nome de dígrafo. Dígrafo. Não confunde dífono com dígrafo. Até porque o dífono só existe aqui, tá? Essa é a parte boa do dífono. Dífono só tem um, que é o X com som de KS ou CS, tá? Então é o X formando 2 sonzinhos, 2 fonemas. No caso do dígrafo, e dígrafo tem uma lista. Aí, mas calma, relaxa, que vai dar tudo certo, vai ser bem barbadinho, tá? E muito importante para você esse cara. Então, olha só, de novo, primeira palavra, tenho 4 letras e 4 fonemas. Número de letras igual ao número de fonemas. Segunda alternativa, pessoal, segunda palavra, desculpa, palavra nexo, 4 letras e um número de fonemas maior que o número de letras. E no terceiro caso, eu tenho terra, uma palavrinha com 5 letras, porém com 4 fonemas. Um número, né, de letras maior que o número de fonemas, tá? Então, esses conceitos introdutórios aqui são de extrema importância para que vocês entendam, né? O que é letra? Letra é representação gráfica do quê? Do som, tá? Dani, só em termos de curiosidade, por que tem, né, aquela vírgula voadora ali no meio das palavrinhas? Às vezes está no meio, às vezes está no início. Por que tem aquilo ali? De novo, tá, pessoal? Eu parto do pressuposto que não vão perguntar para vocês, tá? Mas vamos lá. Primeiro, não é vírgula voadora, tá? Segundo, olha só, qual é o nome daquilo ali? Já falei em outros momentos, mas vou seguir repetindo para que você grave isso de vez. Não é apóstrofe. Toma cuidado, as pessoas gostam de falar, aquilo ali é um apóstrofe. Não, é apóstrofo. Em língua portuguesa é apóstrofo. Aí, Dani, mas no inglês eles falam apóstrofe, né? Com PHE no final. Verdade. No inglês eles falam assim, por isso que as pessoas confundem em português. Acham que é apóstrofe. Não é apóstrofe, é apóstrofo. Toma muito cuidado, por favor, tá? Mas apóstrofe existe, só que é uma figura de linguagem, deixa de lado, tá? Então, isso aqui é um apóstrofo. Para que serve o apóstrofo na parte da transcrição fonológica, tá? Ele sempre vem antes da sílaba tônica. Tá? Ele sempre vem antes da sílaba tônica, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, sofá, qual é a sílaba tônica? É a segunda, né? Então, ele já marca também na transcrição fonológica onde está a sílaba tônica, ó. Em nexo, ó, ele marca que a sílaba tônica é a primeira, assim como em terra, né? Dani, por que aqui na transcrição fonológica tem um ezinho meio invertido, meio estiloso ali, né? Ou um 3 invertido, sei lá, tá? Porque é a simbologia do E aberto. Do E aberto na transcrição fonológica. É esse, né, Ezinho, estilosinho ali invertido, né, pessoal? Tá? O E invertido não, o 3 invertido, né? O Ezinho, estilosinho, só que, tá? Aí ele não estaria invertido, e sim o 3, né? Então, isso aqui é uma tabelinha que a gente tem, tá? Que é de uma parte de simbologia fonológica, né? São os símbolos que representam justamente, né, aqueles sons ali. Então, a gente tem a letra, que é uma representação gráfica, e mesmo assim a gente ainda tem a transcrição fonológica a partir de uma simbologia. É isso que eu estou falando que a gente não precisaria decorar, tá? Não precisa. A não ser, de novo, faço sempre essa observação. Se você está estudando, né, para uma prova, aí para um concurso que
daqui a pouco é para professor de língua portuguesa, bom, aí é evidente, você sabe que tem que estudar essa parte, tem que ir até além, tem que lembrar, né, de toda aquela parte ali do aparelho, fonador, enfim, aí a gente já entra em outras coisas que não precisamos falar aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui então para o próximo slide. Bom, aí nós temos aqui então as classificações dos fonemas, tá, pessoal? Espera aí, só um minutinho. Muito bem. Vamos lá, tá? Que são aquelas palavrinhas que você já está mais do que acostumado, mais do que acostumado. Lembra de vogal, consoante, semivogal? Tudo isso está dentro da parte da fonologia, né? Por quê? Porque são tipos de fonemas, né? São as classificações dos fonemas. Então, ó, nós temos a chamada vogal, tá? Que são, ó, fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. Dani, como assim, ó? Pessoal, quando eu falo, é um negócio meio de maluco, tá? Então entra na vibe aqui agora, tá? Pega minha mão e vamos entrar junto nessa vibe. Olha só. A, E, I, O, U. Eu sei, eu falei que era meio papo de louco, né? Mas olha só. Ah, é. Tu viu que não encontrou obstáculo nenhum na língua, nos lábios, nos dentes, na hora de eu pronunciar esse sonzinho? Tu viu que ele passou livre? É por isso que a gente chama isso aqui de vogal. Na verdade, tem um outro nomezinho muito legal, que de repente eu acho que cabe, tá? Não que eles perguntem, mas eu acho que cabe para você entender. Olha que legal. Você sabia que a vogal também é chamada de soante? Soante. Sabia disso? Por que a vogal é chamada de soante, Dani? Porque é aquela que tem o som mais forte. É a que soa mais forte. Aliás, vamos fazer aqui um linkzinho. Lembra da parte de acentuação, de sílaba e etc. Lembra que toda sílaba tem que ter o quê? Uma vogal. E tão somente uma vogal. Nada além do que uma vogal. Por quê? Porque a vogal, ela é a base da sílaba. Tu sabe por que a vogal é a base da sílaba? Justamente porque ela é uma soante. Porque ela é o som mais forte da minha sílaba. Tanto é que se eu quiser, ó, a vogal sozinha, ela pode sozinha constituir o quê? Uma sílaba. Tá? Quer ver um exemplo? Olha aqui a palavra saúde. Olha que legal. Eu não tenho só uma vogal constituindo uma sílaba ali? Sim. Porque isso é uma característica da vogal, porque ela é o som mais forte da sílaba. E eu posso, inclusive, em algumas palavras, formar uma sílaba sozinha só com a vogal. Porque ela é a soante. Soante. Agora, tenta formar uma sílaba só com um P, só com um B, só com um C, com um D e assim vai. Tu consegues? Por quê? Porque essa letrinha aqui sozinha não serve para nada. Ela precisa estar junto de uma vogal. Ela precisa estar junto de uma soante. Se ela precisa estar junto de uma soante, ela precisa estar com uma soante para formar sílaba. Olha só, com uma soante. Captei, Dani. Se ela precisa estar com uma soante, eu vou chamar esse tipo de letra de consoante. Exatamente. E as pessoas dizem que língua portuguesa não tem sentido, né? Mas enfim, né? Tá? Mas só para você ter entendimento. Dani, eu preciso lembrar que a vogal é chamada de soante? Não, não precisa, tá? Mas eu estou te mostrando só para que você entenda que esses conceitos, esses nomes têm sentido, tá? Vogal é aquele som que é formado, tá, gente? Assim, ó, sem obstáculo algum. É aquele som forte. Lembra disso? Isso é a vogal, a soante, tá? Então, ó, pato, bota, pipa, tatu, ó, né? Tatu, viu? Né? Eu falei que é meio papo de louco, né? Mas enfim, ó, tá? Você tá entendendo? Tá vindo ali livremente, né? Mas, tá? Tem alguns sonzinhos e aí vem um conceito muito importante para vocês, tá? Tem um sonzinho que ele é parecido com vogal, só que baixa um pouquinho a intensidade dele, que é o que nós chamamos de semivogal.
Então, o que é semivogal? Está aqui para você, bonitinho, ó, fonemas que juntam uma vogal, formando com esta uma sílaba. Aí tem exemplos, tá? Vamos lá, vamos colocar de uma maneira prática e objetiva, tá? Eu sei que daqui a pouco você aprendeu assim, ó, o que é uma semivogal? Ó, semivogal é o I ou o U escorados em uma outra vogal, tá? Se você aprendeu dessa forma, tá parcialmente correto, tá? Mas vamos lá, gente, vamos lá. O que é semivogal? Semivogal é uma classificação de fonema, som, não é letra. Então toma cuidado, porque às vezes o cara não entende justamente porque ele fica assim, ó, bah, eu quero um I ou U escorado em outra vogal. Isso vai ser uma semivogal, legal. E aí eu pego a palavra bem e te pergunto assim, ó, a palavra bem tem um ditongo? Aí tu vai lembrar que ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou semivogal mais vogal. Aí tu vai pensar assim, ó, bah, não, mas me explicaram que semivogal era o I ou o U escorados em outra vogal. Aí tu vai olhar, pô, não tem nem I nem U escorado em outra vogal ali, então é evidente que não tem um ditongo. Pois é, aí que o cara perde a questão, porque a palavra bem tem sim um ditongo. Vamos de novo? Ditongo é um fenômeno fonológico. Semivogal é uma classificação de um fonema. É tudo som, não é letra. Então, tu tem que cuidar com a questão do som. Sabe como é que a gente pronuncia bem? Vai lá, bem. Tu não fala bam. Isso aqui não é som de M. Tu não fala bam. Como é que tu estás? Estou bam. E você tá bam. Você fala assim? Não, é evidente que não, né? Você fala bem. Bem. Olha que legal. Bem. É assim que você fala. Você tem um sonzinho do b, que é um sonzinho de uma consoante. Você tem um sonzinho de uma vogal nasalizada, que é o E, e você tem um sonzinho que parece vogal, só que de baixa intensidade, que é o que nós chamamos de semivogal. Então eu tenho um som vocálico e um som semivocálico. Isso aqui é o que nós chamamos de ditongo. Dani, na transcrição fonológica seria assim, tá? Não bem assim, até porque esse o izinho semivocálico, ó, gente, nós utilizamos essa simbologia aqui, tá? É o Y ali. Eu só fiz aqui meio que aportuguesado para mostrar para você, né, que eu tenho o som de um E nasal, que é uma vogal, e depois o sonzinho do I, que é a semivogal. Então, vamos de novo? O que é semivogal? Semivogal é um som pronunciado como vogal, só que de baixa intensidade, tá? No próximo vídeo eu sigo falando disso aqui para vocês, tá bom? Vamos lá.